Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Chegar, diretamente aqui dos estúdios da Assembleia Legislativa, trazendo vários temas que interessam as pessoas que vivem aqui em São Paulo e, como vocês sabem, uma das pautas principais do nosso mandato ao longo do tempo foi se tornando a cannabis medicinal, que começou lá com um projeto de lei, que hoje já é lei aqui em São Paulo, ofertando esses medicamentos pelo SUS. Diante disso, a gente conseguiu dar várias ramificações e eu trago aqui algumas pessoas que são muito importantes para ajudar a potencializar esse tema. E hoje, pela primeira vez, eu estou trazendo dois parceiros juntos aqui. Vai ser a primeira vez que eu converso com dois amigos no mesmo bate-papo. E eu já quero apresentá-los, agradecendo muito a presença do nosso prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi. Seja muito bem-vindo, Guto. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. E o Enor Machado, da Associação Flor da Vida, Associação Terapêutica, também seja muito bem-vindo. Obrigado, Caio. Bora lá. Vamos lá, rapidamente aqui para fazer a leitura da biografia, primeiro do Guto, que é o Luiz Gustavo Pinheiro Volpi. Que ninguém conhece por Luiz Gustavo. Né? Então, Guto Volpi, prefeito de Ribeirão Pires, nasceu em Santo André, tem 53 anos, graduado e pós-graduado em administração, já trabalhou na Assembleia, na Câmara dos Deputados, foi técnico na CETESB, gestor na Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano, secretário de Juventude, Esporte e Lazer em Ribeirão Pires, e em 2020 se elegeu vereador na cidade e depois foi eleito e agora reeleito prefeito em Ribeirão. Acertei? É essa? Certíssimo. Tá certinho? Boa. E o Enor, que é o Enor Machado de Moraes, presidente da Associação Flor da Vida, sediada no interiorzão, em Franca, aqui em São Paulo, que é uma associação dedicada a apoiar famílias no início do tratamento com cannabis para diversas patologias. Sua trajetória começou de forma pessoal ao produzir óleo de cannabis artesanalmente para tratar o seu sobrinho, devido à dificuldade em custear esses medicamentos que eram importados à época. Com os resultados positivos, Enor decidiu ajudar outras famílias que enfrentam os mesmos desafios, consolidando sua missão de vida, eu diria assim, e aí a Flor da Vida, que hoje atende quantos pacientes? 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Orgulho aqui para São Paulo, a gente já tem uma relação também desde o início dessa trajetória. Bom, feliz em ter os dois aqui, mas hoje o tema principal, como vocês sabem, é a questão da cannabis medicinal, e aí o grande passo que Ribeirão Pires deu algum tempo atrás, ao lançar a primeira clínica pública de cannabis medicinal. Queria contar um pouco dessa história, porque é uma parceria que junta a prefeitura e a associação, mas queria que o Guto pudesse lembrar um pouco de como tudo isso começou. Afinal, ele era vereador ainda quando lançou o projeto de lei. Conta pra gente, Guto. Olha, isso vem muito do teu trabalho também, né, Caio? A gente sempre veio discutindo isso aqui com você na Alesp. Eu tive contato com os benefícios da produção do cânhamo, na verdade, através da moda. Em primeiro lugar, produtos que tinham a fibra dela e depois a medicina, tanto na área humana quanto na área veterinária. E a gente foi observando esse crescimento do autismo na nossa rede pública de escolar, de saúde, e começou a chamar a atenção o teu trabalho. A gente começou a ver isso, começou a estudar isso. Eu e o vereador Edmar, então, encampamos essa ideia no ABC, que é a nossa região, no ABC Paulista. Foi a primeira cidade paulista a fazer isso, né? Logo depois, a tua lei promulgada e sancionada lá pelo governador, logo no primeiro mês de mandato. Exatamente. E veio ganhando força, a gente nunca parou de trabalhar, tentando encontrar o parceiro para ter o resultado que se tem hoje. Mas foi um trabalho aí de estudo, junto com o Mackenzie, junto contigo, para chegar no que nós temos hoje, a primeira do Brasil, e que vai servir de exemplo na prática para tantos outros municípios que precisam ter o mesmo serviço. Excelente. Uma dúvida só e curiosidade para aprovação dela na Câmara e depois sanção, teve resistência dos pares à época ou não? Olha, não, foi bem discutido, né? A gente tem o Dr. Laerte lá, que também já tinha um trabalho militando nisso, que é o médico responsável na nossa rede. Mas era mais um trabalho de informação, de conscientização. E é a mesma dúvida na sociedade. Então, um pouco desse preconceito, um pouco dessa resistência, vem da falta de informação. E a gente fez um trabalho muito legal nisso, o Enor vai poder falar, vamos reforçar esse trabalho de conscientização e informação, e isso quebrou todos esses paradigmas que tinha o tema. Perfeito. Enor, e aí como é que teve essa junção entre a Flor da Vida e a Prefeitura de Ribeirão? E de que forma isso hoje está formalizado, assim, do ponto de vista institucional entre a Prefeitura e a associação?
É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Caio, pela oportunidade de Imagina, estar trazendo o trabalho da associação aí, que é um trabalho feito para a população. Então isso é muito importante a gente estar aqui falando. E já direto ao ponto mesmo, chegamos até o Guto e Ribeirão Pires através do consórcio das prefeituras do ABC, em nome do Aroaldo, que já tínhamos conversado, né, o pessoal uma demanda das fábricas ali, do pessoal do ABC, muitos pacientes da Flor da Vida também já no ABC, eu creio ali mais de 2.000 pacientes aqui no ABC que a gente já atendia, e assim então a gente foi dado como prioridade Ribeirão exclusivamente por conta da lei, né, falou não, lá a gente tem a lei, que foi o Guto que fez, que está lá agora, então... Na verdade, o vereador que fez a lei se tornou o prefeito da cidade. Então Isso não teve como, falou, ó, bora lá. E aí foi com o Guto sensacional, porque prático, entendeu o que a gente estava falando, né? Então hoje se resulta num termo de cooperação, numa concessão de uso de espaço público, que é essa parceria entre a Flor da Vida e a Prefeitura de Ribeirão. Excelente. E aí, para a gente poder adentrar um pouco mais sobre o serviço em si, Enor, como é que... Já tem quanto tempo de funcionamento aí a clínica? Vamos falar 20 dias? 20 dias, Isso. então ainda é um espaço curto. Queria que você falasse um pouco como é que está sendo esses primeiros dias. Você mudou para Ribeirão para poder acompanhar isso muito de perto. Tem outros profissionais, acho que intercalando aí entre prefeitura e associação, que estão dando suporte para as famílias. Mas como é que está sendo esses primeiros 20 dias? Cara, uma felicidade, né? O primeiro dia, quando cheguei, a gente tinha fila para fora lá do centro de especialidade. O pessoal realmente é uma resposta falando que estamos precisando, né? E aí hoje, vamos falar em 20 dias, a gente já atendeu pela rede quase 40 pessoas. E quando a gente fala atendeu, disponibilizou as consultas médicas sem custo nenhum, que é feito pelo Dr. Laerte através da rede, né? E disponibilizou o remédio já na mão das pessoas, que é o que a gente fala que é o que realmente muda a realidade, chegar o remédio, né? A gente judicializa, faz várias coisas, mas quando chega o remédio realmente transforma. E já estamos colhendo os frutos disso, né? Relatos, uma parceria com a Praesp agora para fazer um estudo científico sobre alguns casos. Então, acho que todo mundo ganha, né? Ganha a cidade, ganha a associação, ganha a comunidade científica. E eu vejo, né, a gente colocou ali 50 pessoas, 500 pessoas no ano, 50 pessoas por mês, para atender a população de Ribeirão. Selecionamos 5 doenças, né, doenças não, patologias e condições, no caso do autista. Então, autismo. Essas são as patologias que terão acesso em Ribeirão. Exato, comprovou que é da cidade de Ribeirão, né, trouxe o comprovante de residência do cuidador ou do paciente. E que tem alguma dessas patologias ou condições, entra no nosso programa de gratuidade. Quais são, então, Enor? Vamos lá, autismo, que é uma coisa que não só em Ribeirão, mas em todo lado a gente vê uma demanda crescente. E só lembrar que todas essas doenças a gente deu preferência a elas porque a gente já tem estudos científicos na associação caminhando, porque o autismo e todas que a gente vai falar, tem estudo para todo lado, mas com planta importada do Canadá e tal. Essas que a gente escolheu primeiro critério porque a gente já tem estudos científicos feitos com o nosso óleo avançado e que a gente acredita que vai ser bom, né? E também por conta que a gente tem já muitos pacientes com resultados bons na associação. Tá. Então, autismo, as epilepsias, seja ela qual for, então se tem crises epiléticas, né? Que é uma demanda aí da saúde pública muito difícil, tanto é que colocaram um nome quando não se consegue dar conta, que é a epilepsia refratária. Exato. Tipo, os médicos falando, você vai ter que viver com a crise, né? E na experiência com a cannabis a gente vê que isso não acontece mais, né? O refratário sai ali da frente, né? Fibromialgia, que é uma doença em tese nova, que foi descoberta aqui. Ela vem do sistema nervoso central, derivado das ansiedades, depressão, das pessoas que ficam muito rígidas e tal, e sentem dor pelo corpo todo ou em alguma região. Principalmente mulheres, né? Sim, então você vê a cannabis como um relaxante muscular, como várias coisas que auxilia em baixíssimas doses. Então fibromialgia, diferente de dor, que às vezes compete com a morfina, com alguma coisa, a fibromialgia você consegue com baixíssimas doses bom resultado, né? E não poder deixar de fora os idosos, porque a gente fala tanto que a cannabis é um medicamento para as pessoas para mais de 50 anos, todo mundo deveria usar, né? Os idosos para qualidade de vida, para viver mais. Então colocamos o Alzheimer e o Parkinson. Isso que eu ia falar, Alzheimer e Parkinson, que legal. Exato.
Poxa, eu que acompanho aqui a luta nossa na lei estadual, né, Enor, que ainda está bastante restritiva, na lei estadual, Guto, apenas as epilepsias refratárias específicas em 3 síndromes raras estão tendo acesso hoje. E Ribeirão está conseguindo avançar bastante aí, autismo, fibromialgia, o Alzheimer e o Parkinson. Eu queria também entender um pouco, depois a gente volta para falar sobre o serviço em si, médico, quais outros profissionais que estão envolvidos, certo. Mas como é que foi a repercussão, Guto? Porque eu também quero te parabenizar, porque assim, é um ato de empatia, mas também de coragem, porque você exerce um cargo público Sim. da maior relevância em Ribeirão, é o prefeito de Ribeirão, foi reeleito, e a gente sabe muito que isso envolve um preconceito ainda em torno Sim. do tema, por falta de informação ou às vezes por desinformação que as pessoas gostam de fazer. Qual é a repercussão na população em relação à clínica, Guto? Olha, tem sido algo assim excepcional. Porque também é aquilo que eu te falei no começo do nosso bate-papo, Caio. A gente veio preparando o tema. Né? Então, os médicos da rede, a nossa enfermagem, o Dr. Laerte estava quase 24 meses já trabalhando o tema enquanto a gente consolidava a parceria com a associação para ter fisicamente esse atendimento que nós temos hoje. Então, é excepcional, eu acho que é um caso único onde você tem esse tipo de resultado. A gente sofre ainda assim com desinformação. Tem ainda pessoas que insistem nesse caminho das coisas, mas está lá, é de porta aberta, a maior transparência possível, está num ambiente de saúde pública, onde a gente tem o centro de especialidades, nosso centro de saúde da mulher, e agora nós vamos receber um parque sensorial do governo do estado de São Paulo, contrapartida do município, que vai agregar todo esse serviço de saúde. Então é um ganho mais ainda nesse serviço de saúde pública, de bem-estar, é uma área que vai ter verde, é onde a gente vai levar muita cultura também no futuro. Então a gente começa a ter um ambiente todo que favorece os temas. Propício, né, ao tratamento como Exatamente. um todo. Ô Guto, então você diria, e você conversa entre seus pares, eu sei que o consórcio ali do ABC é um consórcio que é pujante, ele é forte. Unido. Teve repercussão nos seus colegas prefeitos também? Teve. Nós já estamos recebendo visita de todas as cidades, para entender exatamente isso, porque o que assusta o gestor público é o volume financeiro disso. Embora tenha as emendas parlamentares, depois a gente fala disso, que você encaminhou, o deputado Suplicy encaminhou, mas o que assusta pera lá, qual é o volume financeiro para esse tipo de atendimento, né? Então é isso que a gente gosta de explicar lá, a importância da Associação Flor da Vida ser transparente nesse processo com a gestão pública, e nós vamos capilarizar pelo consórcio isso, né? É muito importante. Entre a prefeitura e a Flor da Vida, tem algum custo do remédio, do óleo no final, ou a associação está fazendo de forma, vamos dizer, de doação mesmo para poder começar esse processo, Enor? O termo já fala, né? Cooperação. Cada um coopera da forma que pode, né? E o termo de cooperação não envolve trocas de recurso, né? Um termo mais simples ali. Então, a prefeitura coopera com o Dr. Laerte, com a especialidade, mão de obra, estrutura, com a concessão do espaço que foi passado na Câmara, e a gente com a nossa expertise, no caso então o óleo, o atendimento, a triagem, né? Então é isso, sem troca de recursos. Legal. Né? E quem ganha é a população, isso sim. Bom, e aí, Enor, para poder a gente entender um pouco mais como é que funciona, né? Um cidadão, por exemplo, que tem um filho com alguma dessas condições, patologias aqui, certo. Qual o caminho que o cidadão de Ribeirão Pires deve seguir para poder ter acesso ao produto? Certo. A gente está se instalado no centro de especialidade, a antiga fábrica de sal, né? Centro Alto lá, né? Centro é isso, Alto, né? Centro Tô Alto. aprendendo, mas é isso. É bem ao lado da linha da CP, do trem que passa ali, bem rápido. Então, desce na linha Ribeirão Pires ali, para quem vem de fora também e trabalha, está sempre perto ali da gente. E aí o melhor jeito de saber, de tirar as dúvidas é ir lá. Então ir lá, já tem as assistentes sociais que vão atender e dar as informações, né? Mas os critérios são esses mesmo. Morar em Ribeirão Pires, ter um laudo de alguma dessas doenças, também que é uma coisa que a gente pontuou bastante, porque o laudo já simboliza que aquele paciente tem um histórico clínico já. Perfeito. Né? Ele já passou e é laudado, né? Não tem. Então laudo, ser morador de Ribeirão Pires e participar de algum programa social, do CadÚnico, do Bolsa Família, do BPC, do LOAS, né?
Porém, a gente sabe muito bem que tem muita gente com muita necessidade que nem o benefício consegue, né? Por tanta dificuldade que ela passa, não consegui. Então, não é um critério esse, mas é uma coisa que já elimina até uma triagem, mas todos que se consideram hipossuficientes, que tem uma renda per capita de menos de meio salário mínimo para as pessoas que moram na casa, são as perguntas básicas da assistente social, consegue o medicamento consulta gratuita. Perfeito. E a expectativa, então, é que, em média, 50 famílias serão agregadas a cada mês, né? Exato, chegando a 500 novas famílias, pelo menos ao final. A expectativa de expansão dessa parceria, prefeito, Enor, vocês imaginam que findado aí esse ano, isso tem expectativa de avançar, de crescer ainda mais? Caio, a nossa expectativa dentro do município já existe, a gente já está preparado para esse crescimento. Nós estamos sendo bem cautelosos e preventivos para isso, mas eu acho que o maior crescimento que a gente vai poder ter é nos territórios do ABC todo. É ampliar isso para as outras cidades. Que eu acho que agora, tendo um atendimento, né, de porta aberta, a gente possa mostrar com dados, com números aos outros municípios e desmistificando as questões que geram muitas dúvidas para que cada cidade possa ter o seu serviço disponível ao cidadão. Lembrando que não são medicamentos que estão no SUS. Isso é um atendimento da rede municipal de saúde, né? Então é muito importante isso também. Para até servir de exemplo e de mais informações e dados a vocês, Caio, para tirar essas restrições que o SUS põe temporariamente e poder ampliar o serviço na rede. Isso é muito importante. Eu queria também com o Enor falar sobre isso, porque o óleo da Associação Flor da Vida, claro, é um óleo produzido aqui em Franca, é um óleo que hoje você me está trazendo que tem 20 mil pacientes que fazem o uso. E, por exemplo, aqui em São Paulo, eles exigiram que o medicamento estivesse registrado por uma RDC da Anvisa, que é a 327. Sim. Como é que você imagina, Enor, que o atual movimento das associações, com a obrigação do governo federal de regulamentar o tema, essa parceria que foi estabelecida em Ribeirão possa, de repente, até servir de referência para mostrar para o Brasil que é possível fazer um óleo aqui no Brasil que vai garantir que, né, a gente tem autonomia para poder não depender de óleo importado para atender as nossas famílias. Sim, vamos lá, Caio. A associação, Flor da Vida e tantas outras, elas já existem. No caso, a Flor da Vida, em 2019, quando foi construída a RDC 327, a gente já atendia 5 mil pacientes. Nós já tínhamos ido na Anvisa, falando, e processo, tudo isso, né? Hoje, nós temos 4 anos da RDC 327 e uma resistência das associações, nem só das associações, mas de muitas pessoas técnicas, falando que aquela resolução não é cabível para cannabis. Né? Ela entrou junto com papoula, com várias coisas, tarja preta, coisa, né? E a gente sempre brigando com isso, né? Farmácia viva, fitoterápico, que já é um controle. Poxa, você vai no nosso caso lá, nosso laboratório é da RDC 18, você tem que estar quarentena, você tem que ter análise microbiológica dos canabinoides, senão você não pode soltar, tem que segurar uma amostra sempre por 3 anos. Então, várias coisas de controle que já é feito e que para nós já passava até pela cannabis, né? Já que já está bom demais. E aí, para nossa felicidade, nós estamos num momento muito crucial da cannabis, né? STJ forçando a Anvisa, troca do Ministério da Saúde, né? E a Anvisa abrindo a consulta pública e sinalizando as melhorias que ela quer fazer na RDC 327. Sinalizando não é uma coisa, mas pelo que se desenha, vai ser incluído as farmácias de manipulação para manipular cannabis, porque estão ganhando muito judicialmente as farmácias com mandato de segurança para manipular, e aí eu acho que eles estão forçando. Então significa, o que a gente está falando já faz 5 anos, agora eles vão colocar em pauta. Sim. Né? E aí talvez a gente judicialize só o cultivo. Não, a produção nós vamos judicializar, vamos ver que no nosso caso temos até uma autorização de transitado julgado já nesse ponto. E então nós estamos nessa, falando sobre legislação, tentando ver o que vem da Anvisa com esse negócio do STJ, porque, poxa, a DNA Soluções, uma empresa com fim lucrativo para vender produtos e também coisas de saúde, vão ter uma regulamentação feita pela Anvisa, por conta que o STJ não deu mais 6 meses de prazo para eles, e as associações que têm um processo do tamanho do mundo, já antes dessa empresa, não vão ser contempladas.
Então isso não é técnico, não é científico, não é ver o que acontece na população. Então eu vejo assim um momento muito bom para as associações, de reconhecimento mesmo. E eu creio que, embora a gente esteja falando de Ribeirão Pires, né, vamos dizer, é um modelo ali, mas o fato de estar institucionalizado, uma associação de pacientes, garantindo acesso para 500 famílias, pode também servir de referência aí no momento em que a Anvisa for apresentar a sua regulamentação. Não sei se você acompanhou, Enor, acredito que sim, mas a decisão da ministra Regina Helena, que foi quem obrigou para que o governo federal regulamentasse, ela falou sobre várias leis, e inclusive citou aqui especificamente a lei estadual de São Paulo, que é uma lei que na sua proposta inicial, Guto, não tinha nenhuma restrição de patologia. Né? A restrição acabou se dando depois na formação de um grupo de trabalho que vieram diversas entidades para poder, enfim, apresentar estudos e tal. E aí essas entidades, normalmente, elas são bastante resistentes ao uso da cannabis. Lá no ABC, vocês têm algumas referências. Vocês têm a APMC, que faz um trabalho legal, a própria... O Hospital Mário Covas tem um grupo de estudos ligados à cannabis. Vocês têm alguma interação? Não sei como é que o Dr. Laerte, em relação a isso, ele também tem essa interação com outros médicos que tratam do assunto? Olha, tanto a associação quanto o Dr. Laerte, que nos representa aí pela Rede de Saúde Municipal, tem dialogado de forma acadêmica, né, e de forma clínica também. Então eu acho que esses avanços a gente começa a conquistar com mais velocidade agora. Porque... É para isso que tem a clínica em Ribeirão Pires, para colocar o assunto em evidência o tempo todo, para a gente poder avançar na legislação e tirar as restrições que acontecem aí. O Enor acompanha bastante essa discussão aqui, já acompanhou as nossas disputas e brigas aqui com o coordenador do grupo de trabalho, né, Enor? Isso aí. E reforçar, cara, ainda um pouquinho sobre também do assunto anterior, que a associação a todo momento, né, não fala somente de fornecimento de óleo. Né? A gente são associações sem fins lucrativos que devolvem, no caso da cannabis, o potencial econômico para os seus próprios pacientes. Né? Então, uma coisa que a gente está observando muito lá na clínica de Ribeirão que está acontecendo é o que a gente fala que a gente temos o acolhimento, não é um atendimento, que chega lá, é assim, é assado, toma aqui e vai embora. Né? Todo mundo que vai lá fica com um vínculo com algum atendente nosso, para falar um bom dia, para falar como é que tá, para a gente fazer um relatório com o Dr. Laerte a cada 15 dias. Né? Então as pessoas já estão sentindo, falam, poxa, como é diferente aqui? Não, mas ninguém me falou isso. Né? Porque, então, o trabalho da associação vai além do fornecimento do óleo. Né? E aí, depois que é o que a gente pode falar, com a ajuda das emendas, a gente vai acelerar outros serviços também, tanto de educação para a rede, tanto para a saúde, para os pacientes que usam, que para mim é tão quanto importante do que o uso do óleo. Boa. Porque tem muito autista, por exemplo, que às vezes vai ser contemplado numa lei estadual, mas ele, municipal, que seja qualquer uma, mas ele chega em casa e bebe um copo de leite à noite. É a mesma coisa que você pegar o remédio que ele tomou e jogar fora, porque sai tudo na urina. Né? A autista já tem um problema gastrointestinal muito grande. Antes disso, a gente precisa dar umas informações para essa mãe. Senão a gente joga fora um remédio que em valor é mais caro do que uma consulta com a nutricionista. Sim. Então é esse olhar interdisciplinar que a gente fala, acesso ao óleo, educação, acolhimento, que é o que a gente está buscando que seja parametrizado por uma lei. Não só o fato de ser uma farmácia que entrega óleo. Boa. Né, para complementar, então, na verdade, além, claro, do esforço do município e da associação, teve também contribuição aí de emendas parlamentares do nosso mandato. Sim. E também do deputado Suplicy, que participamos, inclusive, da inauguração no dia. Queria que você pudesse falar um pouquinho também, Guto, sobre isso. Muito importante. Eu tive aqui quando você lançou a frente parlamentar, né? A gente veio falando bastante, já veio prevendo esse momento do qual a gente conquistou, que é ter a clínica. Então, esse apoio de vocês, o apoio do parlamento a projetos como esse, tem muita importância, né? E muito impacto na sociedade. Porque na ponta ali tem muita gente precisando. Eu encontro pessoas que me surpreendo, que tinham necessidades como essa, receio de procurar pelo serviço, medo de procurar pelo serviço, e não importa a faixa etária, e hoje ele se sente à vontade em ir lá, em discutir, em ser acolhido, né? Ser ouvido. Então eu estou me surpreendendo muito com isso, e o apoio de vocês é muito importante para esse trabalho crescer.
né? Então eu acho que Ribeirão Pires tem esse protagonismo hoje, mas muita humildade em abrir todo esse projeto para quem quiser conhecer e poder levar para a sua cidade e poder até, né, Enor, Caio, melhorar com novas ideias ou com sugestões para que a gente possa sempre estar evoluindo. Eu falo muito isso, Guto, assim, é claro que a gente sabe, nesse caso foi, salvo engano, R$300 mil do nosso mandato, com 250 do Suplicy. Isso. Claro que ajuda muito, mas mais do que o valor em si, é o simbolismo disso tudo. Você garantir recurso público para poder capacitar funcionários, que é o que o Enor estava falando, para poder fazer um acolhimento como um todo, entender que o tema cannabis enquanto terapia, ele é muito individualizado, né, Enor? Ele é muito específico para cada um, então dá trabalho mesmo. E isso acaba que o médico tem mais trabalho de acompanhar o seu paciente, aquele que está acompanhando, seja um psicólogo ou outros profissionais também vão ter mais trabalho para poder acompanhar a evolução desse paciente. Enor, vamos pensar, se outras prefeituras tiverem a mesma coragem e empatia que o Guto teve em tentar emplacar no seu município algo parecido, semelhante, como é que a Flor da Vida pode contribuir, ajudar? Vocês estão disponíveis para isso? Caio, essa pergunta ela é positiva, se dá com a resposta sim, pelo único motivo, por a gente plantar no Brasil. Por conta do mundo inteiro imitar o nosso clima dentro de uma estufa para ter plantas. Então eu tive oportunidade de ir no Uruguai, vi plantas da Colômbia, e não se vê plantas igual você vê lá em Ribeirão Preto, em Franca, onde a gente está, que é um clima quente, que chove, que venta, né? São plantas enormes, então eu costumo dizer que uma planta trata 200 pessoas. Porque uma criança que é autista até os 5 anos usa muito pouco, né? Então, a Flor da Vida hoje, dos 20 mil, já atende 40% deles gratuito, ou com custo perante a assistente social bem baixinho também, né? Deu um total, o nosso relatório social o ano passado deu R$7 milhões de doação, 3 milhões só em óleo, o resto em serviço de saúde e segurança alimentar. E isso é o potencial econômico da cannabis sendo plantada no Brasil. Então, em produção, a Flor da Vida, depois da parceria de Ribeirão Pires, já se propôs em aumentar o cultivo, né? Então, o que já era para nós o suficiente e até sobrava, hoje vai ser 4 vezes maior a partir do segundo semestre. Então, assim, a gente está pronto, né, para fazer parceria com novas entidades, para fazer com prefeitura, porque eu acho que é isso que o papel de uma associação. A gente não é uma empresa, a gente não aluga uma sala, a gente não vende remédio, né? A gente está em busca de parametrizar uma lei, né? Que no caso, se me permitir, por conta das emendas, né? A sua emenda, no caso específico, vem para a área da saúde. Por exemplo, uma psicóloga para as mães. Isso é tão importante quanto o óleo. Por causa que a gente faz lá tudo. Chega a mãe, ela desfaz, ela tá nervosa, ela não consegue, ela tá triste, ela chora, o que. Impaciente. O autista é um cara que vê tudo. Ele acha que ele tá moscando, nada, ele passa o olho assim, ó, ele já viu que a cor disso, que aquilo que tá disso, que ele tá triste, tá chorando, e ele sente tudo isso, né? Então, as emendas vêm para dar uma acelerada nesse serviço de saúde, que a gente já ia fazer, mas gradativamente. E aí o Guto já rápido também aumentou o nosso espaço. Então as emendas vão ser praticadas dentro desse novo espaço com serviços de saúde, né? Por exemplo, uma coisa que eu quero muito levar para Ribeirão é a terapia ocupacional. É uma coisa que eu tenho rodado, fui no centro aqui da Unicamp, em Campinas, de autismo, que é referência para o SUS, e não tem terapeuta ocupacional porque a gente tem um problema de contratar terapeuta ocupacional. Não existe. A de Franca teve que vir aqui de São Paulo e a Praesp tem um projeto onde ele paga a faculdade para as terapeutas de terapeuta ocupacional para poder fazer no município. Já tinha essa informação, eu falo com muitos. Gente, e é uma coisa donos de clínicas particulares. E é uma coisa assim que se você falar autista, o que ele precisa primeiro é uma sala de terapia ocupacional, porque ele vai aprender brincando, ele vai perder a sua parte sensorial de pisar, né? O Eduardo mesmo, o filho da minha irmã, teve um grave problema sensorial de não pôr o pé no chão. Afetou o quadril, afetou o tornozelo, várias coisas que ele carrega até hoje. Se a gente já tivesse informação, se a gente já sabia, a gente já estava fazendo. Então, para mim, as emendas, com a coragem do Guto e com a militância da associação, a gente fechou e parametrizou uma lei muito bem feita. Que legal. Eu tô aqui, eu tive já em Franca, conheci a Flor da Vida e posso atestar tudo isso que o Enor tá falando. Eu saí de lá impactado, Guto, não sei
Você já teve a oportunidade de conhecer ainda? Não, foi o vice-prefeito Foi o Rubão, vice lá. foi junto Cara, com vale a pena um assessor. conhecer, assim, porque é impressionante porque eles conseguem fazer. Eu saí fazendo foto, tentando fazer vídeo pra mostrar depois, porque eu tentei trazer pra falar assim pra turma aqui do grupo de trabalho da lei estadual. Eu falei, olha, lá em Franca eles conseguem fazer de uma forma simples, mas com toda a organização necessária que garante que é um óleo de qualidade, que tem diferenças entre tipo de medicamento, né? Não é o mesmo óleo para todo mundo, né? Cada óleo tem uma característica e eles atendem lá muita gente. Então eu posso atestar isso que você está falando, e você também é uma pessoa que demonstra no teu dia a dia o quanto você é envolvido na causa, é um lutador, e a sua demonstração diária aí pra gente é um combustível para poder seguir em frente, de verdade mesmo. Guto, pra gente poder já dar encaminhamento, você falou que tem alguns vereadores, prefeitos que estão conhecendo lá a clínica. Para eles também não ficarem tão tensos na expectativa, quanto custa e tal, não sei o que. O que você montou ali, na verdade, é uma coisa boa, de qualidade, mas sem grandes investimentos, né? Tudo com o pé no chão. É só para reforçar o que o Enor falou, que exatamente a preocupação não é só fornecer o óleo, né? Que é bem individual, como não é algo em linha de produção. É esse acolhimento, é a preparação, é a segurança alimentar. Né? Então tem todo um trabalho que a associação está fazendo no município que ajuda a dar qualidade de vida para a família. Sim. O que ele comentou das mães, a maioria já chega até deprimida, porque não é fácil mesmo enfrentar saúde tudo integrativa, isso. né? Como um todo. Exato. É caro, mas funciona. E a Cannabis tem condição de pagar isso aí. Exato. Então a gente já tinha um espaço muito bonito lá, que é na fábrica de sal, onde a gente já tinha um equipamento de saúde, que é o melhor equipamento de Ribeirão Pires, que é o Centro de Especialidades Médicas. Tem uma área verde muito legal, onde nós vamos implantar o Parque Sensorial. Já tem o Museu de Ruínas, que é a própria fábrica de sal, e tem uma escola municipal, até o Fundamental 2 ali. Então é um complexo, se tornou um grande complexo, né? De bem-estar, de saúde, de educação. Então eu acho que era um ambiente perfeito. Nós tivemos essa oportunidade de ter ali um equipamento que pudesse acolher o projeto com essas características. Cada município vai encontrar o seu melhor, mas é algo muito simples. Né? Então eu acho que é muito acessível para qualquer prefeito implantar isso. E é muito acessível mesmo. E reforçando que tanto eu quanto o Suplicy já reafirmamos que os prefeitos que toparem abraçar a ideia como você topou, a gente vai estar contribuindo, colaborando com recursos também. Caio, você me permite? Claro, Enor. Por conta que eu me lembrei agora, e é muito importante, e aproveitar já para agradecer à frente, você e o Suplicy por isso. É isso aí. Né? A Flor da Vida é a única associação hoje no Brasil que tem uma universidade dentro do nosso laboratório, né? Então, com equipamentos via comodato da Unesp de Araraquara, que é a segunda maior faculdade aí de farmácia que a gente tem no país, levou um laboratório de controle de qualidade todo para dentro da associação, com recurso da frente parlamentar, né? Hoje, então, nós temos uma universidade fazendo todo o processo de controle de qualidade. Né? Não é nós que faz, porque tem muita gente que não, nós fala que é bom. Não, pô, você vai falar que é bom. Não, é a universidade. E é a Unesp, né? É a Unesp, no nome do professor André, aí toda a equipe dele, e aí junto com tudo isso, um monte de doutorado, mestrado, pesquisa científica sendo feito lá, porque hoje a gente tem um problema de não poder levar a cannabis produzida aqui para dentro da universidade. Então foi aquela história, se a gente não pode levar a cannabis para lá, que tragam a universidade para cá. Né? E isso foi um fruto de um recurso das emendas, que ajudou na moradia deles ali por um tempo, em Franca e tudo. E aí, para aproveitar então para divulgar também, porque é fruto desse trabalho, a semana que vem, a semana toda, eu não sei, eu acho que você vai participar do evento em Araraquara, sim, né, que é lá onde é a Unesp. É um evento feito pela Flor da Vida e pela Unesp Araraquara. Vai ser uma semana de evento dentro do campus da Unesp. Vai reunir, você dá uma olhada no card lá, tecnicamente falando, os melhores da cannabis. Muita qualidade, muito. E a gente vai estar lá a semana toda falando de Ribeirão Pires, falando para a gente tentar levar esse trabalho, esse conjunto, né, para que a gente consiga
de vez tirar do abismo a saúde que está dessas crianças especiais. Que bom escutar isso, porque a ideia do edital de emendas foi justamente para democratizar o acesso e para poder mostrar que o Estado tem o dever também de poder auxiliar principalmente as pessoas que mais precisam. Essa sempre foi a nossa luta. E o Enor está com uma camiseta aqui, acho que todo mundo deve estar acompanhando, que é A Vida Não Pode Esperar. Não dá tempo. E de fato a gente aqui fala e a nossa expectativa, claro, sempre é que a gente possa ser mais rápido, mas infelizmente a burocracia, às vezes as leis, elas não acompanham o ritmo da sociedade como deveriam. E eu acho que nesse sentido a cannabis ainda está atrasada. Para a gente poder fechar aqui o programa, Guto, eu queria que você pudesse, numa linha do tempo, imaginar daqui entre hoje 5 anos para frente. O que você acha que a gente vai estar evoluído enquanto Brasil mesmo, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista medicinal, sobre a cannabis em relação a esse tema? Caio, projetando, e a gente tem acompanhado isso, muitas cidades estão abrindo centro de acolhimento de autismo. Isso é um assunto muito íntimo do que nós estamos debatendo aqui, que é tratamento com os canabidioides. Então, eu acho que esse crescimento dos centros de acolhimento ao autismo, isso vai rapidinho entrar no nosso tema aqui, né? Então isso vai ser muito importante, porque os prefeitos estão muito preocupados em abrir centros de acolhimento, mas não podem deixar de discutir a medicina para isso, né? Então eu acho que a gente vai estar logo mais, em muito pouco tempo, juntos no mesmo projeto dos centros, mais a medicina. E, é claro, a regulamentação federal. Eu acho que não pode mais ter aquela ideia de que você permite alguém importar e não poder produzir e adquirir no próprio país, que tem as melhores condições climáticas do planeta para poder ter o melhor produto. Então essas coisas que tem que acontecer e acho que vão acontecer em muito pouco tempo. Tô contigo. Enor, você que é um ativista aí da pauta há muitos anos também, conhece os meandros da pauta, mas também hoje está bastante inteirado na política, eu te vejo direto na Anvisa, falando com os ministros, importante que você tenha esse acesso também. E a sua expectativa aí, talvez, não precisa ser tão longo, 5 anos, qual é a expectativa para a regulamentação e para o ano que vem, por exemplo, sobre cannabis? Eu acredito que nós estamos num momento crucial, né? Não tem como mais negar esse fato social. A gente chama as associações até de uma tecnologia social, uma coisa nova que já funciona e deu certo, né? Então, muitas coisas acontecendo. No Brasil, você se pode tudo hoje com cannabis. Tem nas farmácias, tem importado, judicializa, mas não poder plantar, né? A gente não poder nascer uma planta, e aí dentro de todos os controles, lá em Franca, a gente tem um processo de segurança para o cultivo, de rastreabilidade desde que germina a semente, né? Regulamentação, eu acho que para esse ano, né, eu acho que a gente vai resolver muito dos nossos problemas, porque a população pressiona, a Anvisa cada vez mais, né, mais pessoas sabem que o medicamento pode ajudar, e aí eu acho que essa demanda do povo fica difícil de segurar, né, e então eu estou muito otimista, até para esse semestre, mas para esse ano, que a gente de vez resolva essa situação da cannabis no Brasil, né? Porque ainda hoje, desde 2018, quando eu precisei para o Eduardo, e ainda hoje a cannabis é regulamentada só para quem tem dinheiro. Sim. Né? O resto, né, vamos falar 99% das populações que precisam, os outros uns aí tá em Ribeirão Pires e aqui na lei estadual, estão desassistidos. Exato. Né? Prefeito, Guto, cara, queria te agradecer demais aí pela vinda, prazerzaço ter você aqui comigo, eu posso falar em nome da Assembleia, também agradecer pela coragem e por abraçar essa pauta de forma tão séria e que produza resultados também, né? Porque não adianta, às vezes tem gente que fala muito bonito sobre o assunto, mas não consegue colocar em prática nada. Você se aprofundou e hoje conseguiu, na verdade, colocar de pé a primeira clínica pública. O microfone é seu para poder agradecer mais uma vez aqui em nome da Assembleia a sua vinda. Nós que somos gratos, acho que desde o princípio, né, dos nossos bate-papos e agora hoje já com os resultados. Então, eu sou muito grato. Eu acho que Ribeirão Pires é uma cidade proativa. Ela tem encampado aí muitos temas difíceis e a gente vai continuar nessa pegada, que é justamente para mostrar na prática que as coisas funcionam e que podem ser diferentes. Então é isso aí. Obrigado.
Enor, parceiro, também prazer em te ter aqui, cara. Eu até perguntei hoje pra Renata, que organiza aqui o programa. Falei, eu não falei com o Enor ainda, cara, no podcast, não é possível. O Enor é o cara que mais participa de tudo. Tá em todas agora. Acabou juntando tudo, prazerzaço ter você, cara. Você é uma referência pra gente, de verdade mesmo. Pela maneira como você conduz a tua vida pessoal, de forma simples, fazendo com que assim, os termos mais técnicos que às vezes dificultam muito a gente entender, você faz tudo ficar mais fácil. Então, parabéns aí pela tua luta também e que você tenha muita saúde para poder seguir em frente. Que honra ouvir isso aí, Caio. E eu não poderia deixar de agradecer o Guto também, porque quem me conhece sabe, eu tô dentro de prefeitura e em Brasília já faz muito tempo falando a mesma coisa que eu tava falando pro Guto, mas é muito. E a gente é bem recebido, lá em Franca a gente tem um problema que o diálogo é muito ruim, né? Mas tô voltando lá para falar com o Alexandre, com o prefeito, a gente não desiste, mas a recepção que a gente teve em Ribeirão Pires, né, que me mudei aqui para São Paulo, mais pertinho, para ficar aqui próximo, e conheci Ribeirão Pires então como a cidade do futuro, e faz jus pelo nome mesmo. Tem um prefeito que olha lá na frente, igual eles falam, o Enor olha lá na frente, fala, encontrei um outro também, sabe? Visão de águia. Então é só agradecer, é só felicidade, a flor da vida. Para mim, todo dia eu acordo e é uma felicidade imensa poder ajudar pessoas como o Eduardo, né? Porque eu vim da área da informática como programador de computador, e quando veio um autista na família eu vim para a área da saúde já faz 7 anos, e para mim vivo a vida inteira para tentar ajudar essas crianças. Então muito obrigado pela oportunidade mais uma vez da gente estar fomentando esse uso da cannabis aí para todo mundo. Obrigado demais os dois aí pela presença, prazerzaço tê-los conosco para falar desse projeto tão impactante e que eu espero que possa servir de referência para São Paulo e para o Brasil, para a gente poder ter outras clínicas e que a gente consiga também forçar a barra para uma regulamentação justa para o plantio aqui no Brasil. Boa. Espero que vocês tenham também curtido esse bate-papo, muito importante. A gente vai dar sequência à nossa programação aqui, mas hoje de fato é um dia muito especial tendo essas duas figuras tão importantes para esse tema. Um abraço a todos, valeu, obrigado, gente. Valeu.